Pessoal, hoje nós vamos receber do Senhor uma palavra que Deus vem falado muito forte no meu coração já há algum tempo. Pelo menos uns 12 anos sobre essa palavra. Hein? Desde que eu tive um real encontro com Jesus, eu entendi isso que nós vamos falar essa noite. O tema da mensagem dessa noite é conversão. Conversão. O pessoal pode até colocar aqui no telão. Conversão, mudança de rota. Mudança de rota. Nós precisamos entender que a nossa conversão, ela precisa ter uma mudança completa de rota. Não é uma mudança 360 graus, não é, tá? É 180 graus. É quando você tem uma mudança que te faz viver o oposto daquilo que você vivia. Então, quando nós conhecemos a Cristo e reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós mudamos completamente a nossa rota. Então, nessa noite, eu quero orar por você, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Porque às vezes você veio aqui em Lagoinha conhecer e achou que ia receber uma palavrinha Nutella igual tem hoje. Deus tem coisas grandiosas para falar conosco. Então, qualquer coisa você já me perdoa, tá bom? Mas é o Senhor que tem uma palavra poderosa para a gente. Mas feche seus olhos. Espírito Santo, nessa noite nos colocamos diante de Ti, Pai. Assim como louvamos e clamamos aqui nessa noite, Pai, o Senhor é o nosso Deus. Nós estamos aqui, Pai, para sermos transformados por Ti. Então, Espírito Santo, tenha liberdade, traga vida, traga cura, libertação, restaure cada coração, Pai, e que o Senhor traga um novo tempo, Pai, uma mudança de rota completa, Pai, uma conversão de corações e de mentes, para que possam, Pai, proclamar o Teu nome, e assim como louvamos aqui, Pai, sermos essas cartas vivas em Tuas mãos, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, fale conosco essa noite. Fale conosco, Pai. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Uma mudança completa de rota é a conversão. Uma rota restaurada, ou seja, um abandono do pecado por meio do arrependimento. Quando você se converte, você abandona as práticas pecaminosas. Como? Se arrependendo. João Batista, ele não estava pregando em grandes templos, ele não estava juntamente com os líderes judeus da época, ele estava no deserto, e quando as pessoas vinham até ele, ele falava assim: arrependam-se. É tempo de mudança completa, porque aquele que há de vir, Ele vai transformar a nossa vida, a nossa história, e nós precisamos entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que imaginamos. E nós precisamos nos arrepender e, pela fé em Jesus, trilhar um caminho em obediência e agradando a Deus. Então, se você está aqui essa noite e você tem um mês de convertido, se você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa. Mas eu quero que você possa guardar essa palavra no seu coração, porque eu vou ser muito claro com você. Se de muitas coisas nós falarmos aqui, você ainda não tiver isso no seu coração e você não viver dessa forma, você não é convertido. Você não é. Talvez você foi convencido a ser algo que você ainda não é. Mas ser cristão é você se arrepender, é você ter uma mudança completa de vida. Se até hoje você está aqui na igreja e você continua com as mesmas práticas pecaminosas que você tinha antes, você não mudou. Você continua sendo alguém que não agrada a Deus. E não adianta, eu não quero que você saia daqui com, assim, o coração cheio de alegria. Eu quero que você saia daqui com a certeza que você vai morar no céu e não no inferno. Essa é a missão daquele que está proclamando a palavra do Senhor, que você possa ter entendimento da importância de nós sermos obedientes. Então lembra só, se lá no princípio, em Adão e Eva, um dia eles escolheram, entre aspas, eles escolheram a morte. A única coisa que eles não podiam fazer, eles fizeram, comer do fruto proibido. Eles escolheram, desobedeceram, escolheram a morte.
Agora, nós, entre aspas também, para os teólogos de plantão, ou então os da internet depois não falar, quem que aceita, quem reconhece? Nós escolhemos a vida. Nós escolhemos a vida. Porque a palavra do Senhor diz que todos nós nascemos pecadores. Todos nós somos destituídos da graça de Deus. Todos, todos. E um dia, quando Nicodemos, um fariseu, um homem importante lá do meio judaico, chegou até Jesus, escondido à noite, e falou: mestre, como que eu faço para poder alcançar o reino do céu? Você fala assim: nascer de novo. Nascer de novo. E talvez você, como Nicodemos, está pensando assim: mas como que eu vou nascer de novo? Desse tamanho que eu estou aqui, pastor, voltar para o ventre da minha mãe, como que eu vou nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Você entender que você precisa fazer essa escolha hoje. Conversão, gente, ó. Você está vindo para um lado, você vai voltar e você não vai mais olhar para trás. Não vai mais olhar. Não vai mais olhar. Você vai escolher agora a vida, nascer de novo. Jesus não falou assim para Nicodemos: ó, é só você falar assim comigo agora e eu vou fazer você nascer de novo. Ele falou: você tem que nascer de novo. É você, irmão. É você que está me procurando no escondido, que um dia vai ter que me procurar quando todos estiverem. Não só mais escondido. Não só mais agora no secreto. Mas para mais entendimento, nós vamos falar nessa noite sobre a história de Jacó. História de Jacó. Quem aqui não conhece Jacó? Levanta a mão assim, só para eu entender. Nunca ouviu falar de Jacó? Tem alguém? Levanta a mão assim. Ó. Todo mundo crente que passou na escolinha dominical. Inclusive, em breve teremos escolinha dominical aqui na Lagoinha Sumaré. Amém? É isso aí, quero ver todos participando, viu? Vai ser de domingo, 8 horas da manhã. Vai ser benção. Mas em breve teremos. Ou segunda quinzena de março ou primeira de abril, tá bom? Mas nós vamos falar sobre a história de Jacó. Quem que era Jacó? Jacó era neto de Abraão e filho de Isaac, certo? Mas ele não era filho de Deus. Guarda uma coisa no seu coração, igreja. Não importa o seu título. Não importa quem foi o seu pai, quem foi sua mãe. Se seu pai não foi um Zé Nada, se foi alguém que... sua mãe nunca pisou numa igreja, não importa. Para a sua salvação não importa. E também não importa se seu pai foi um cara famoso, conhecido. Não importa se você foi filho de pastor. Não importa. Não importa se você foi filho de pastor. Não importa quem foi que te colocou nessa terra. Às vezes a gente tem essa certeza no nosso coração, né? Por exemplo, eu sempre falei para a Flávia, antes mesmo da gente ter o nosso filho Noah, falei assim: amor, o Noah não vai nascer evangélico, não vai nascer cristão, não adianta. Gente, não adianta, nossos filhos, eles nascem pecadores. A Bíblia nos ensina a levá-los ao caminho do Senhor, a fazer com que eles possam, através de nós, cartas vivas, entender o que é o Evangelho e um dia se render ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Mas o Noah é filho do pastor Edu, da pastora Flávia, ele tem 3 anos, mas ele não é cristão ainda. Não é. Mas ele tem esse peso da igreja, tem esse peso dos pais. O filho de um líder aqui, o filho do pastor Marcelo. Não é, gente, não é. Eles vão precisar um dia reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Não importa se você nasceu em família cristã. Às vezes você fala que você nasceu em família cristã. Desde sempre eu estou na igreja. Gente, se você ainda não teve um encontro genuíno com Jesus, talvez você só foi convencido. Você só nasceu no lugar, mas você ainda não pertence a Ele. A gente precisa falar sobre isso, para que a gente possa saber o que realmente é uma conversão, uma mudança de rota. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é poderoso, se é miserável, não importa. A salvação é independente de cada uma dessas coisas. É necessário uma conversão, mudança de rota completa na sua vida para que você possa ser chamado de filho de Deus. Então Jacó, ele era neto de Abraão, filho de Isaac, mas não era filho de Deus ainda. Não era, nós vamos entender e falar sobre isso aqui. A Bíblia diz que Jacó, ele era um homem pacato. Presta atenção nisso aqui, ele era um homem pacato. Que não gerava conflitos, calmo, sereno, pacificador, que cultivava a tranquilidade ao invés de discórdia. Não sei se você já ouviu uma pregação sobre Jacó assim.
Porque aí você fala, Jacó era enganador, não sei o que, mas a palavra do Senhor diz, não estou inventando não, Gênesis capítulo 25, versículo 27, diz que Jacó era um homem pacato. E ser um homem pacato significa isso, calmo, sereno, que assim, não buscava confusão não. Um homem pacato e que morava em tendas. Ele era, gente, para vocês terem uma ideia, totalmente o oposto do arquétipo de um homem, até de hoje, mas de antigamente então, que deveria ser aquele que saía de casa, que ia à caça, que não queria ficar em casa não. Não, a palavra do Senhor diz que ele ficava em casa, ele prezava por ficar em casa. Ele era esse homem, um homem família. Para vocês terem ideia, olha só, o mesmo termo que é usado dizendo que Jacó era um homem pacato, é usado para Jó, quando Satanás chega diante de Deus e fala se existiria alguém, um homem justo na terra, e Deus fala, Jó é esse homem justo. No hebraico, a palavra tan, que significa íntegro, justo. Jacó era esse homem aqui. Às vezes a gente fica aqui julgando o cara e falando um monte de coisa, mas a palavra do Senhor diz que ele era esse cara aqui, ó, íntegro, que sugere, gente, a perfeição. Não é uma loucura? Se você lê lá uma palavra assim, um homem pacato, você não imagina que é tudo isso, né? Mas a palavra do Senhor diz que ele era esse cara calmo, sereno, justo, íntegro, que não desejava estar fora, mas que desejava estar em casa, ele era mais família, ele não era o preferido do pai, ele era o preferido da mãe, né? Mas a palavra do Senhor diz também que ele era estrategista, perspicaz. Guarda uma coisa aqui, gente, ele era pacato, ele não era passivo. Não é porque você é calmo, sereno, que você vai ser um bobão da vida. Às vezes as pessoas acham isso, né? É igual, todo mundo olha e fala, Edu é de boa, é calmo, tranquilo, só fala que sabe. Mas ele tinha uma personalidade, mas ele era um cara estrategista, um cara perspicaz, um cara inteligente. Mas olha só que interessante. Alguns estudiosos vão dizer que um dos marcos mais importantes da vida de Jacó e Esaú aconteceu quando eles tinham 15 anos de idade. Quando ele entregou ao seu irmão, após chegar ali de uma caça, o prato de lentilhas em troca da primogenitura, eles tinham 15 anos de idade. Isso alguns estudiosos dizem, a Bíblia diz também. Se a gente pegar a cronologia da idade de Abraão, de quando morreu, de Isaac, vai chegar nesse dia. Inclusive, nesse dia, provavelmente foi o dia da morte de Abraão. Porque culturalmente, eles faziam o prato de lentilha no dia do luto. Então, ele fez esse prato de lentilhas para Isaac, ele era esse cara mais de casa, o cara mais de família que se preocupava. Fez o prato de lentilha para Isaac, para a família, porque era um dia triste para eles. Enquanto isso, alguns estudos vão dizer que Esaú, fora trocar a primogenitura, fez algumas outras coisas erradas nesse dia. Estava nervoso, estava chateado, seu avô havia morrido. Ele volta nesse dia e fala assim, tá bom, eu vou aceitar esse prato de lentilha aí. Por quê? De que vai me adiantar a primogenitura? Para que vai me servir? Mas, gente, eles tinham 15 anos de idade. O que você já fez com 15 anos que hoje você se arrepende assim amargamente? O que você fala assim, gente, você está com 25, 35, 40, fazendo um monte de coisa ainda imatura, imagina com 15, né, gente? Eles tinham 15 anos aqui. 15 anos e fizeram essa situação. A palavra do Senhor diz que houve essa troca. Jacó ofereceu a Esaú e ele aceitou. Então ali ele recebeu o direito da primogenitura. Mas para pensar, gente, a palavra do Senhor nos diz que antes mesmo deles nascerem, o segundo estaria à frente do primeiro. Foi Deus que disse isso daí. Então imagina como que ele cresceu. Porque se ele já foi criado na barra da saia da mãe, ali, criado se fosse hoje, com leitinho, pera, né? Desse jeitinho, né? Criado desse jeito. Depois a gente vê como que Rebeca se comportou, eles já, com relação a Esaú e Jacó. Você imagina quanto que não era falado na cabeça dele ali, das pessoas assim, você vai ser maior que seu irmão, você vai ser aquele que vai ser o escolhido. Então, quando ele teve essa oportunidade, ele era estrategista, perspicaz, porque Deus ele não vai contra a palavra dele. Mas, lembra que a gente está no ano da aliança? Então, quem tem o direito? É o primeiro. Mas se Esaú falou não quero, pronto.
Ele quebrou a aliança. Então ali, fora aquilo que já iria acontecer um dia, de acordo com a forma que Deus faria, aconteceu de acordo com essa estratégia de Jacó. E aqui você tem que levar uma lição para a sua vida. Você não precisa ajudar o Senhor. Você não precisa fazer nada daquilo que é o Senhor que fará. Porque se Deus prometeu algo na sua vida, se Deus tem algo na sua história, Ele vai fazer. Você não precisa fazer as coisas erradas não para acontecer. Nem na nossa imaturidade a gente pode ir contra aquilo que Deus é. Não pode. Mas isso aconteceu quando eles tinham 15 anos de idade. Mas muitas outras coisas foram acontecendo depois. E até um outro ponto muito importante da vida deles, que a gente fala sobre a bênção agora, né? Porque além dele roubar a primogenitura, né, trocar, ele roubou a bênção. Então, ele trocou a primogenitura para um prato de lentilha e depois ele roubou a bênção. Aí foi algo assim surreal. Mas vocês acham que ele tinha quantos anos quando isso aconteceu? Quantos anos você acha que Jacó tinha? Porque beleza, com 15 anos está tranquilo, né? Mas quando aconteceu ele roubar a bênção de Esaú, ele tinha 77 anos de idade. A palavra do Senhor vai dizer que Esaú já era casado. Mas Jacó não era, gente. Hoje, na nossa sociedade, quando a gente tem um homem de 30 anos solteiro dentro de casa, ou de 40, às vezes tem, né? Que mora com a mãe, a gente já fala, meu pai amado, né? Solteiro até hoje, mora com a mãe. Jacó tinha 77, gente. Vivendo desse jeitinho ali. 77 anos. E hoje, né, já atendi tantas mulheres, juntamente com a Flávia, que às vezes vai se envolver com um homem e fala assim, poxa, mas ele mora com a mãe, né? E aí a mãe faz tudo pra ele, e a gente não consegue ter um relacionamento de casal, porque ele quer que eu seja igual a mãe dele. Então já é difícil. Então pra vocês entenderem um pouco o contexto, Jacó era esse cara aqui. Era um Jacó mesmo, né? Meu Deus. Meu Deus. Era ele. Mas Jacó tinha 77 anos quando roubou a bênção de Esaú. 77 anos. Isaac, ele achou que já estava à beira da morte, né, o pai deles, mas estava longe de morrer ainda, né? Longe. Demorou muitos anos ainda para Isaac morrer, mas o que aconteceu? Ele falou para Esaú, falou assim, Esaú, vai até o campo, casse um animal e traga para mim um ensopado que eu quero te abençoar. Rebeca ouviu, a mãe ouviu, e foi o quê? Falar com o filhinho dela, falou assim, Jacó, vai lá, na onde a gente tem os nossos animais, e pega lá 2 cabritos, traz para cá, que eu vou fazer do jeito que seu pai gosta. Então Jacó não precisou nem cozinhar, não caçou, não cozinhou, pega o jeito, aí fez do jeito que o pai gostava. Só que aí Jacó ficou preocupado, falou assim, viu, mas como que eu vou fazer agora? Porque Esaú é peludo, eu não. Como vai ser? Isaac não estava enxergando muito bem nessa época, então o que eles fizeram? Rebeca falou assim, não, fica tranquilo, pegou uma roupa de Esaú, pôs em Jacó, pegou peles dos animais e pôs sobre os braços de Jacó, ele foi até o pai ficou meio assim, se era ou não, mas enfim, acabou que deu a bênção para Jacó. Quando Esaú chegou, ficou revoltado, né, óbvio, falou assim, roubou minha bênção, e falou para o pai, me abençoa, ele falou, já foi. E aí, ele falou assim, eu vou matar esse cara. Esaú falou, vou matar Jacó. Só como ele achou que logo Isaac iria morrer, ele falou, vou esperar um pouco, né, passar o luto do pai. Só que, gente, foram décadas até Isaac morrer. Ele falou, aí eu vou matar Jacó. Porém, Rebeca ouviu e falou para Jacó, falou assim, você vai ter que ir embora. Mas a gente pensa que Jacó foi embora fugido, mas não foi não, gente, porque ele recebeu também ali a bênção para que ele pudesse ir para Padã Arã. Porque Rebeca falou assim, vai para Padã Arã. Padã Arã era a cidade de onde Rebeca havia sido lá resgatada pelo servo para casar com Isaac, na onde morava o irmão de Abraão, né, o avô de Jacó, Naor. E aí
Ela falou, volta para lá, que eu não quero que você se case com as mulheres daqui cananeias. Que era uma das coisas que a palavra do Senhor diz, que tanto Isaac quanto Rebeca, assim, estava revoltado com Esaú, porque ele já tinha casado com 2 mulheres ali cananeias. Então ele fala, vai lá, volta lá. E Jacó pega essa missão e vai. Com 77 anos, ele começa agora o seu processo de conversão. E às vezes você está aqui, e a gente vai entender o porquê, que agora a gente vai entrar a fundo na palavra aqui. Às vezes você está aqui, aí você fala assim, nossa, mas eu estou há 2 meses na igreja e parece que as coisas não estão acontecendo. Gente, tem pessoas com 10 anos aqui, 15 anos, 20, que ainda não conseguiu viver o processo de conversão. E aqui, ele começa isso, porque durante 77 anos, Jacó conviveu por conveniência. Conveniência, ele era neto, já nasceu ali, neto de Abraão, filho de Isaac. Viu todas as coisas maravilhosas que Deus havia feito na vida da família dele. Por conveniência, ele estava ali por cultura, pelo ciclo familiar. Mas ele nunca se aprofundou num relacionamento com Deus. Você não pode estar aqui e viver algo raso com Deus. Não pode. Você pode vir de quarta no culto fé. Você pode ir no GC. Você pode vir no culto de homens, no culto de mulheres, no culto de casais. Se você é jovem, vir no Legas. Vir no culto de manhã, vir no culto à noite. Depois você vai vir na escola dominical. Mas se você estiver fazendo por conveniência, se você estiver fazendo porque você nasceu, às vezes, no berço cristão, se você estiver fazendo por qualquer outra coisa que não seja um aprofundamento com o Senhor, não vale nada. Ele conhecia por ouvir falar, por aquilo que fez a vida do seu avô, por aquilo que fez a vida do seu pai. Gente, ele era um homem guiado pela mãe. A mãe falava assim, faz isso, faz aquilo, ele faz. A gente sabe disso. Eu falo porque eu estou aqui e eu saí de casa, eu tinha 22 anos mais ou menos. Gente, minha mãe sempre foi uma mãe maravilhosa, cuidou de mim desde que meus pais se divorciaram, que a gente tinha 11 anos, cuidou de mim ali, entregou tudo o que era possível e fez. E a gente sabe o quanto que é difícil, ainda mais, 30 anos atrás, cuidar de um filho sozinho e se entregou. Mas cuidava demais também. Cuidava. E às vezes não é bom. Eu me lembro que depois que eu saí de casa, que eu comecei, primeiro fui morar com a minha avó, depois fui morar sozinho, enfim, mas tendo que pagar meu aluguel, fazer minhas coisas, minha vida foi mudando, porque, cara, não tinha mais o conforto. Você não chegava em casa e estava tudo pronto. Você não precisava se preocupar com pagar o aluguel. Você trabalhava e você fazia o que você quisesse com o seu dinheiro. Então a gente precisa de uma mudança completa, às vezes, para que a gente possa entender a realidade da vida. E não é diferente no cristianismo, não é, gente. Não é. Você precisa mudar completamente. Mas, como eu falei para vocês, depois de 77 anos, Jacó começa sua história com Deus, lá em Gênesis. Pode abrir a palavra do Senhor, por gentileza? Gênesis capítulo 28, versículo 10. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Então já falei toda a introdução para vocês, e aqui ele já havia saído da sua casa para ir em sentido Padã-Arã. E a palavra do Senhor diz assim, Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali, mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. Então Deus, nesse sonho, se apresenta a Jacó da forma como ele conhecia. Fala assim, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Aí ele continua aqui dizendo, a terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. É desse cara mesmo, viu? Deus estava falando com Jacó mesmo. Que a gente estava aqui falando tudo da vida dele ali, cuidado pela mãe, que talvez hoje a gente fosse olhar e falar assim,
não tem futuro esse menino não, viu? Não vai dar nada. Deus estava falando para ele, da sua descendência, é da sua descendência. E ele continua dizendo assim, ó, versículo 15, eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então, às vezes, a gente fala assim, tá dentro da igreja, vai porque a mãe obriga, e o adolescente, né, vai ali porque a mãe obriga, e aquela coisa toda. Por mais que pareça não estar acontecendo nada, a semente está sendo plantada, porque quando ele teve agora aqui essa chamada de Deus, esse encontro com o Senhor através do sonho, a hora que ele acordou, ele falou, cara, Deus está nesse lugar. Esse lugar é abençoado. E eu não sabia. Mas ele tinha referências. E ele sabia. E agora Deus estava se apresentando a ele. E olha só, aqui começa a nossa mensagem. E temendo disse, quão temível é esse lugar, a casa de Deus, a porta dos céus. O processo de conversão, mudança de rota começa no temor ao Senhor. Guarda isso aí no seu coração. No temor. Depois ele entender que Deus estava ali, que aquele lugar era abençoado, ele falou assim, é temível esse lugar. Ele teve temor ao Senhor. A gente vai se aprofundar sobre isso, mas você precisa ter esse sentimento no seu coração, de temor a Deus, para que você possa ter um processo completo de conversão. Versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó se levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. Por que ele fez isso, gente? Porque ele já tinha visto Abraão fazer, porque ele já tinha visto Isaac fazer. E agora que ele estava começando a ter uma vida com Deus, ele falou, eu preciso levantar um altar de adoração a Deus. Então o princípio, a primazia de você ter um processo de conversão é você temer ao Senhor e depois você adorá-lo. Adorar a Deus. E ele levantou esse altar, aquela pedra mesma que ele tinha pegado ali para se deitar. Ele falou, agora eu vou levantar um altar de adoração a Deus. Aí ele, porque esse lugar aqui, a palavra vai dizer aqui, é casa dele. Isso, versículo 19, ao lugar da cidade que antes era chamada Luz, deu o nome Betel, casa de Deus. Jacó fez também um voto, então temeu ao Senhor, adorou e depois ele se comprometeu com Deus. Jacó fez também um voto e disse, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Aquilo que eu estava falando para vocês, Jacó tinha 77 anos e ainda não era filho de Deus, não era salvo. E aqui, ao começar a ter essa vivência com Deus, ele começa a temer a Ele, a adorar, levante o altar de adoração e ele se compromete com o Senhor. Daqui em diante ele fala assim, eu vou mudar completamente a minha vida. Então se o Senhor está comigo, o Senhor me guarda, o Senhor está comigo, o Senhor me leva de volta à casa dos meus pais, o Senhor está comigo, o Senhor será o meu Deus. Ele fala, o Senhor será o meu Deus. O meu Deus. É a primeira vez que ele declara isso ao Senhor, que ele fala que não é mais o Deus de Abraão, não é mais o Deus de Jacó, agora ele fala assim, quero que o Senhor seja o meu Deus. Porque ele havia ouvido promessas de Deus agora. Não era mais sobre aquilo que acontecia na vida dos outros. Por mais que fosse o avô, o pai, mas agora era sobre ele. E eu não sei você. Talvez você seja mais crente que eu, né? Mas eu fui meio igual o Jacó. Porque eu fiquei na igreja dos 11 aos 19 anos. Então, uma igreja mais tradicional. Eu ia porque minha mãe se converteu nesse lugar. Minha mãe me levava, eu tinha 11 anos, ela tinha que levar mesmo, fez certinho. Mas eu não me identifiquei com aquele lugar. Nunca gostei.
nunca fiz amizades, nunca me envolvi tanto para ajudar uma das pessoas que eu tinha mais apreço, mais envolvimento lá na época de adolescência. Foi atropelada por um carro de polícia na Vida das Amoreiras e morreu. Era uma menina que tinha lá, assim, acho que era uma das poucas que vinha e chamava para fazer as coisas, porque eu era o rebelde da igreja, né? E aí não tinha conexão. Nunca tinha lido a palavra do Senhor, nada. Não tinha. Fiquei 8 anos dentro da igreja, assim, mesma coisa que nada. E como hoje a gente não vive tanto igual os homens de antigamente, né? Deus antecipa algumas etapas da nossa vida. Mas eu fiquei entre 4 a 5 anos fora da igreja. E o dia que eu tive esse real encontro com Deus, não foi numa igreja, não foi numa célula, não foi alguém que veio ministrar para mim e falar de Jesus. Não foi. Nós estávamos no Rio de Janeiro, eu e 2 amigos. Nós fomos assistir a Copa das Confederações em 2013, a final, o Brasil foi para a final. Então a gente foi em Belo Horizonte na semifinal, depois a gente foi até o Rio de Janeiro, Brasil e Espanha. Entramos lá no Maracanã, assistimos a final. E assim, já era uma época que eu tava, cara, minha vida não tá legal. Porque imagina, eu saía de segunda a segunda, só fazendo as coisas erradas, era balada, bar da vida. Nessa época eu tava com 23 para 24 anos. E aí a gente foi para essa Copa das Confederações, e lá o Brasil campeão. A hora que acabou a gente foi para balada no Rio de Janeiro, e só bagunça, só coisa errada. E um dos meninos que estava com a gente, ele usava muita droga. Ele usava no café da manhã, no almoço, no tudo que é tempo. E aí, depois dessa festa que a gente estava ali, ele chegou na gente e falou assim, ó, acabou minha droga, e eu conheci um brother aqui, e ele vai levar a gente lá no morro para comprar. Aí eu falei, não, tá doido, não vamos não, né? Só que não era eu que estava dirigindo, era um outro amigo meu, e a gente ficou ali, não, vamos levar, não vamos. Enfim, aí o meu amigo falou assim, a gente vai, para na porta do morro, eles sobem, pegam a droga, e quando eles voltarem, a gente vai embora. Enfim, fomos. Já um livramento do Senhor, né? Porque 3 jovens aqui, né, de São Paulo, numa balada no Rio de Janeiro, sai com alguém que não conhece, pra um morro lá para comprar droga, né? Podia ter dado tudo errado aí já, né? Por isso você tá aqui, jovem, às vezes você fala assim, ai, minha vida, né, não tá boa, não tá legal, aí você começa, né? Porque quando eu comecei a sair, gente, eu nunca tinha bebido na vida, com 18 anos. Era virgem. Menino de igreja mesmo. Por mais que era de igreja, assim. Aí começa a sair, primeira vez que você sai, você não bebe. Depois você já bebe um pouquinho, aí começa ali na cerveja, depois você vai nos destilados, né? Aí depois você vê assim, todo mundo usa maconha, né? Então usa também. Então. Aí você acha que não, isso vai te levando cada vez mais a precipício. Vai te levar. Se você está aqui adolescente, jovem, e está em dúvida, pode ter certeza que isso vai te levar para o caminho da morte. Vai te levar. E aí a gente vai assim, nunca tinha ficado com uma menina, começa a ficar e vai indo, enfim, até chegar nesse dia fatídico aí. E aí fomos até esse morro, paramos lá, eles subiram, compraram a droga, enfim, desceu, deu tudo certo. A hora que eles entraram no carro e foi sair, o que aconteceu? A polícia enquadrou a gente. Aí, enquadraram a gente, começaram a nos revistar, e aí, viram nossas carteiras. Aí, olhava pra gente assim, pra mim e pro meu amigo, falava assim, vocês não são fichados não? Vocês vieram lá de São Paulo pra ser fichados aqui? E dava risada um pro outro. Aí os meninos que foram comprar droga falaram assim, eles não tem nada a ver com isso, é nosso, é nosso. Aí os policiais falavam assim, vocês não tem nada a ver? Eles não tem nada a ver? Não, não tem, é tudo nosso. Mas eles estão juntos. Então é tudo a ver com eles. Então, filhão, depende com quem que você anda aí, você fala assim, eu não faço nada errado não. Se eles estão fazendo, você está fazendo junto, filhão. Vai dar ruim pra você, vai dar ruim pra você, filhona. Não adianta. Você está caminhando com uma pessoa que faz coisa errada, vai dar ruim pra você. Você pode ter certeza. E aí ficou, gente, essa situação e a gente ali na entrada do morro e falando, cara, não acredito que isso vai acontecer. Aí eu me lembrei daquele dia que eu falei, cara, tá faltando algo na minha vida. E eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei, Deus, assim como Jacó, se o Senhor existir mesmo, e se o Senhor me tirar desse lugar, a única coisa que eu vou querer fazer na minha vida é te conhecer, porque eu não te conheço. Mas se o Senhor me tirar desse lugar,
eu vou te conhecer. Eu não falei exatamente assim como Jacó, sendo meu Deus, mas no meu coração eu falei, cara, se eu sair desse lugar eu quero conhecer Deus, porque tipo, olha a minha vida como que tá, para onde que eu tô indo, não sei nem se eu vou sair daqui. Você já começa a pensar um monte de coisa. Naquela época passava nos telejornais que queimava o povo no morro lá e tal, eu falava, vai dar ruim. Mas enfim, os policiais ficaram ali, e nada, e uma hora o policial veio perto de mim, eu falei, irmão, o que você quer? Aí eu peguei assim minha carteira e já puxei. Aí ele falou, o que você tá fazendo, irmão, você tá louco? Eu falei, vixe, agora deu ruim. Agora, além de tudo, né? Agora propina, vai dar ruim. Aí eu falei, Jesus. Aí ele falou assim, entra no carro vocês, entra no carro. Aí os meninos falaram assim, Duzão, o que você fez? Eu falei, mano, vamos entrar no carro. E eu ali, cara, nossa, o que vai acontecer? Eles pegaram a gente, levaram a gente pro meio do morro, assim, do Rio de Janeiro, e começou a entrar no meio daqueles negócios lá, e foi indo nos lugares, eu falei, já era, eles vão bater muito na gente agora, eles vão matar a gente. Eu fiquei pensando, eu falei, vai dar ruim. Falei, nossa, vai dar ruim. Aí, enfim, paramos num lugar muito escuro lá. Aí a gente desceu, ele veio até mim e falou assim, ó, vai lá, você já sabe o que tem que fazer. Aí eu chamei os meninos e falei, me dá o dinheiro. Ele falou, dá o dinheiro de todo mundo. Pegou o dinheiro de todo mundo, porque a gente estava com bastante dinheiro, a gente estava viajando, não era pouco. Pra época, pra 2013, a gente devia estar com uns R$2.000 na carteira, assim, tipo, juntando todo mundo. E aí, peguei o dinheiro, entreguei na mão dele, ele falou, vai, pode ir embora. Aí a gente foi embora. E assim que a gente saiu do morro, eu pedi para os meninos pararem o carro. Eu falei, para o carro. Isso foi acontecer. Eu falei, para o carro, irmão. Eu falei, olha só, estava lá em cima e quando tudo estava acontecendo, eu falei com o Senhor. Eu falei, Deus, o Senhor nos tira dessa, eu vou querer te conhecer. Eu falei, então a partir de hoje, se vocês forem meus amigos, vocês não me chamam mais para nada. Se for fazer aniversário, um dia na sua casa, aniversário do seu filho, vocês me chamam, mas para coisa errada não vou mais, não adianta, não vou mais, porque agora eu vou conhecer Jesus, eu vou me aprofundar. E foi o que eu fiz. Naquele dia, mesmo com tantas coisas erradas que aconteceram, Deus me livrou. Porque assim, como nós vemos aqui, através da vida de um homem, de Jacó, totalmente ali, gente, fora daquilo que era para ser, Deus fez, e Deus faz na minha vida, e Deus faz na sua. Deus faz na sua vida. Então você está aqui, você está assim, sem esperança, Deus faz. Porque às vezes você olha hoje, eu tenho 38 anos, você fala assim, o pastor, pai de família, e bonitinho e tal. Gente, só Deus sabe aquilo que cada um vive. Aquilo que está no coração de cada um. Às vezes você está aqui hoje entristecido, você está aqui hoje com depressão, você está aqui hoje sem esperança, você está aqui hoje sem perspectiva de nada, e Deus pede para dizer que nele há esperança e nele há vida. E que você precisa confiar naquilo que Deus é. E ao sair daquele lugar, eu me posicionei e falei, não vou mais fazer essas coisas. E se eu saía de segunda a segunda, eu falei, de segunda a segunda eu vou para a igreja. Gente, de verdade, eu não tinha conhecimento teológico nenhum, nunca nem tinha lido a Bíblia. Então eu falei, cara, qualquer lugar que me chamarem eu vou, qualquer lugar que estiver aberto eu vou. Se for uma igreja evangélica, eu vou. E eu ia na Nazareno, eu ia na congregação, ia na quadrangular, eu ia em tudo que você imaginar na vida. E o dia que às vezes não tinha nada programado, alguém do nada aparecia e falava assim, vai ter uma célula na casa do irmão. Eu falei, gente, eu não queria saber de que igreja que era, que não era. Não queria estar num lugar onde pessoas estavam buscando a Deus. É isso que eu queria, porque eu sabia que quando eu estava fazendo as coisas erradas, a gente buscava nesses lugares que não agradavam o Senhor. Então, para agradar a Deus, a gente precisava fazer as coisas certas. Então, se você está aqui hoje e você entende que você está nesse momento que você precisa fortalecer a sua fé em Deus e mudar completamente a sua rota, você precisa mergulhar nas coisas de Deus. Mergulhar. Gente, vocês sabem, vocês podem estar aqui em Lagoinha, vocês sabem que eu não sou o pastor, que vocês forem em outra igreja aí, que eu vou ficar bravo com vocês. Não, vai mesmo, gente, vai. Você tá num dia aí, por mais que a gente tenha atividade todos os dias aqui. Tem atividade de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado. Mas às vezes você fala assim, nossa pastor, sexta-feira não tem nada, eu tô mal. Em vez de você ir pro bar, em vez de você sair com um amigo que não é crente, vai pra igreja, vai orar, não sei. Mas assim, era extraordinário para mim. Eu tava numa célula, às vezes um amigo chamava assim, vamos na outra célula amanhã, na casa de... Bora? Vamos pro monte, não sabia nem que era monte, vamos pro monte, vamos orar, vamos estar junto. Então, é se aproximar, estar com pessoas que querem isso, mas você precisa mudar completamente a sua vida. Se eu, naquele momento, tivesse olhado e falado, obrigado Deus, e continuado vivendo as mesmas coisas, não ia ter mudado nada, gente. Não ia ter mudado nada, nada. E assim foi com Jacó, ele começou a viver o novo de Deus, porque ele saiu da sua comodidade. Ele teve que sair, ele teve que fugir, entre aspas, daquele lugar, ele teve que começar um novo tempo. Ele saiu da sua tenda ali, ele saiu da aba dos seus pais, e teve que começar a lutar pelas suas conquistas.
E você acha que assim, as coisas, do nada a pessoa muda e vai? Não, vai sendo forjada por Deus. Porque a palavra do Senhor diz que quando Jacó chegou até a cidade de destino lá, na hora que ele estava no poço, ele já olhou Raquel, já gostou. Você acha que ele foi fazer o que com Raquel? O Paulo diz que ele beijou ela. A primeira coisa que Jacó fez foi beijar Raquel. Beijou. Então não era ainda esse cara convertido. Ele acabou de encontrar Deus. Aí depois ele falou, agora vamos ver as coisas certinho para nós casar aqui, né? Aí foi lá até Labão, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem que aconteceram, né? Porque aí ele trabalhou 7 anos por causa de Raquel, aí Labão fez o que com ele? Enganou. Tadinho dele, né? Em vez de casar com Raquel, Labão entregou Lia para ele. Mas Deus vai forjar você assim mesmo. Assim como forjou Jacó, vai forjar você. Vai forjar. Porque só assim que nós vamos tendo maturidade, crescendo, entendendo quem Deus é. Porque Jacó não era conhecido como enganador. Aí ele chega até Labão e fala assim, você me enganou. Ele fala, não, queridão. Ô lindão, vou falar uma coisa para você. É nossa cultura local aqui. A gente não entrega a filha mais nova antes da mais velha, não. Se você não conhecia, problema é seu. Chupa essa manga, queridão. Aí fala, mas passa os dias de festas aqui, Labão que falou, tá? E eu lhe dou Raquel em casamento. Então, depois dos dias, recebeu Raquel também como sua esposa, aí sim teve que trabalhar mais 7 anos. Então, total de 14 anos ali, para poder ter os 2 casamentos. E o Fernandinho tá aí, casou fácil da vida, né, Fernandinho? Imagina trabalhar 14 anos para ter a bênção. Eita, glória. Mas até eu abri um parênteses para vocês aqui, que dessa história é interessante, porque às vezes a gente está aqui, já falando de conversão, né? Aí a gente fala assim, pastor, então nessa época era assim, para casar era só chegar lá, tudo bem, bonitinho, entra lá, tem a relação e casou, tá tudo certo? Não. Compromisso, gente. Compromisso. A palavra do Senhor diz, uma das filhas de Jacó, inclusive, vou dar um exemplo de Diná. Diná, ela foi violentada. Ela foi ao campo e foi violentada por um homem. E aí depois ele se apaixonou por ela. Então ele fez as coisas erradas com ela e depois ele falou, agora eu vou atrás para ver de casar. Não é isso que agradou o Senhor, não. Os filhos de Jacó falaram, tá bom, vamos fazer isso. Mas no fim eles fizeram o quê? Mataram todos os homens ali do clã, lá não sobrou ninguém. Então, gente, é fazer as coisas certas. É igual hoje, tem que casar no papel, casa no papel, casa bonitinha. Não adianta você ficar amaziado e achando que você está fazendo as coisas certas. É conversão, mudança de rota completa. Tem que casar, filhão. Faz coisa certa. E assim foi acontecendo com Jacó, ele vivendo esse tempo, ele sendo forjado pelo Senhor ali, tendo que agora trabalhar para conquistar suas coisas, agora tendo família, por falta de uma esposa ele tinha 2. Você que está aí falando assim, nossa, pode casar com 2? Gente, meu Deus do céu, casar com 2 para você ver. Só Jesus, né? Tem uma, já dá trabalho, né, Isaac? Aí era as treta ali, gente, era as treta. Ele estava no processo de conversão dele, mas era as treta. Era conflito entre ali as irmãs, era conflito entre os filhos, era uma loucura e muitas coisas acontecendo, ele tendo que trabalhar, ele tendo que, viver um novo tempo na vida dele. Acabou a moleza, entendeu? E Deus forjando ele, e Deus fazendo com que ele pudesse realmente ser um homem segundo Deus chamou para que ele fosse. Entenda uma coisa, é necessário que cada um viva o seu processo de maneira pessoal. Não será igual para todos. Tem coisa que você vai viver. Tem coisa que foi você que fez, não foi o seu irmão, não foi o seu amigo. Aí você fala assim, nossa, eu estou 2 anos na igreja e parece que minha vida não muda. Aí seu amigo chegou, tem 1 mês e a vida dele está totalmente transformada e ele está aqui, voando assim, você olha nele, tem a aura, tipo, do Espírito Santo, você fala, meu Deus, o que está acontecendo com esse garoto aí? Mas talvez ele não viveu o que você viveu. Ele não precisa ser curado e forjado naquilo que você ainda precisa ser. Com 2, com 5, com 10. É de maneira pessoal que você vai sendo transformado. E entra o primeiro ponto da nossa mensagem, que é sobre a salvação individual. A sua salvação individual. É você que precisa mergulhar no Senhor. E não adianta você querer ser o evangelista do século, ganhar o Nobel do evangelismo,
convertendo as mulheres ou os homens para ser seu marido, sua esposa, porque pode ser que não dê certo. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, que se os dois não conhecem a Cristo, e um deles se converte, aí tem que ensinar, tem que estar ali, tem que trazer, tem que tentar, tem que orar. Mas é muito claro dizendo assim, ó, não é você que vai salvar ele. Não é você. É o Espírito Santo que salva, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo, gente, não é você. Se preocupa com a sua salvação, se preocupa com o seu relacionamento com Deus. E como eu falei, você precisa ter isso muito claro no seu coração, a primazia de um coração convertido é o temor ao Senhor, ou seja, uma profunda reverência e adoração a Deus. Para que você possa viver um processo de conversão, mudança de rota completa, você precisa ter temor ao Senhor, ou seja, ter reverência a Ele, adorar a Ele, se aprofundar em um relacionamento com Ele. E o que? Reconhecer a grandeza divina. Foi assim com Jacó. Quando ele teve lá o sonho, o que ele fez? Ele falou, cara, esse lugar é a casa de Deus. Ele reconheceu a grandeza de Deus. E isso gera algumas situações específicas no nosso coração. E a partir do momento que você tem temor ao Senhor, você faz principalmente 3 coisas. Vai fazer mais, mas essas aqui você tem que fazer. O resultado do seu temor ao Senhor é obediência a Ele. É santidade e sabedoria. Quando você teme ao Senhor, você é obediente a Ele. Quando você teme ao Senhor, você busca santidade, você busca ser parecido com Ele. Quando você teme ao Senhor, você tem sabedoria, ou seja, você não age mais no impulso, você não age mais da forma como você pensa. Agora você age segundo aquilo que Deus discerne em seu coração. Então, salvação individual, você pode até chegar a Deus através da família, através de um amigo, você pode ter nascido na igreja, pode ter chegado através de um crush. Às vezes você está aqui, você veio porque você estava interessado por alguém, essa pessoa nem está mais, você está aqui. Mas você precisa ter temor ao Senhor. Muitas pessoas podem chegar a Deus por medo. Quem já ouviu falar assim, pessoas falar, nossa, eu fui para a igreja por medo, às vezes uma doença que teve, às vezes eu fui por medo de morrer e chegou na igreja. Pode ser chegar a Deus por alegria, falar assim, nossa, está dando tudo certo na sua vida, e você está ali, você achega a Deus. Mas você só permanece quando você teme ao Senhor. Você só vai permanecer se você temer ao Senhor. Senão vai chegar uma hora que você vai sair por essa porta, ou já saiu tantas vezes de portas de igreja, e falando, Deus, nada mudou para mim. Nada mudou para mim. Assim como Jacó, era neto de Abraão, filho de Isaac, vivenciava as coisas de Deus, mas se não tinha intimidade, não tinha profundidade, não mudava nada. Sabe por quê? Se você chega por medo, quando a situação que te amedrontava passar, chega uma hora que você vai falar assim, já está tudo bem mesmo, então posso viver minha vida como estava. Muitas vezes você esquece daquilo que foi ruim. Você esquece. Ou você chega por alegria, quando a adrenalina ali daquela situação passa, você deixa de ser grato ao Senhor, você esquece que foi Ele que fez. Mas quando o seu coração teme ao Senhor, você passa a conhecê-lo pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode te oferecer. Você precisa estar diante do Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode te oferecer. Se você está aqui e você fala assim, até hoje Deus não mudou minha vida financeira, até hoje Deus não me deu um relacionamento que eu tanto pedi, e Deus não me deu isso, não me deu aquilo, Deus não tem que te dar nada, Deus não tem que te dar nada, Deus não tem que te dar nada. Jacó, ele precisava de muitos sinais para que ele pudesse saber quem Deus era. Sabe qual é o sinal que você já temos? A cruz. A cruz, a cruz está lá para mostrar para mim e para você que Jesus morreu por amor a nós. Então o nosso sinal é Cristo, que entregou a sua própria vida para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Olha para Jesus, olha para a cruz. Deus não está te devendo nada, não. Nós temos que ser gratos a Ele por nos alcançar, por nos salvar, por nos dar a vida eterna. Nós temos que ser gratos ao Senhor, a Ele. O temor te leva à essência de Deus, te faz mergulhar em seus rios de águas vivas e ser transbordado pelo amor de Deus, te faz conhecê-lo face a face. Agora Jacó conhecia face a face.
pertence ali, Deus. E não observando mais. Não mais observando. O temor de Deus te leva à provisão do Jeová Jireh, e não à dependência das coisas materiais. Te leva à dispensação da cura eterna do Jeová Rafa, e não apenas à busca passageira da cura nesse mundo. Firma o seu coração com uma bandeira inabalável, porque Ele inicia. A sua bandeira é o próprio Deus. Não são homens, não são conquistas terrenas que podem te trazer a salvação, mas é Ele. Erga suas mãos essa noite, que eu quero profetizar sobre a sua vida, e que você comece a crer e adorar Ele, porque foi no monte da provisão, foi quando Abraão estava com Isaac lá, que Isaac olhou para Abraão e falou assim: mas cadê o sacrifício? Tem a lenha, tem o fogo, mas cadê o sacrifício? E Abraão falou para Isaac assim, ó: Deus proverá. Jeová Jireh, Deus proverá na sua vida. Se nessa noite está faltando alegria no seu coração, Deus proverá. Se a sua despensa está vazia, creia, Deus proverá. Se você necessita ser liberto, curado, restaurado, Deus proverá. O arbusto está vazio, mas agora há um carneiro nele. Deus proverá. Deus proverá. Deus te chama para romper nessa noite com o natural, para que você possa viver o extraordinário de Deus, que é o sobrenatural. Sabe por quê? Deus abre as comportas do céu, e sobre esse lugar nessa noite nós profetizamos a vida de Deus em cada coração, e que você possa depender única e exclusivamente dEle, e que Ele faça o milagre em você. Profetizo que Ele faça o milagre em você. Porque quando Deus fizer um milagre em você, quando você for transformado, quando você for alguém que mudar completamente a sua rota, você vai olhar para a cruz e falar: eu tenho tudo aquilo que eu preciso, eu tenho Cristo em minha vida. É isso que você precisa desejar, ansiar, viver. Seu milagre, e aquilo que depois nós precisamos, Ele proverá. A palavra do Senhor é muito clara sobre isso, muito clara. Mas tema ao Senhor, mas não negue a Ele. Se você teme ao Senhor, você não pode negar a Deus. Ele tem te chamado, Ele tem te livrado, mas você ainda está pedindo sinais. Não negue ao Senhor. Ele te chamou essa noite para te dizer: se posicione, não é sobre sinais, é sobre posicionamento, é sobre você entender que você precisa se colocar face a face com o Senhor e falar: Deus, eis-me aqui. Posicionamento, é tempo de posicionamento. Vou falar uma coisa para vocês: a conversão não é uma linha contínua que vai se transformando, é uma linha que se extinguiu, e aí você vai sendo transformado. Você não continua na mesma linha, nos mesmos caminhos, vai sendo transformado. Não, é uma linha que foi extinta, e você volta, e Deus vai te transformando, vai te moldando, vai te fazendo segundo a imagem e semelhança daquilo que Ele é. Não dá mais para você viver a mesma vida, fazer as mesmas coisas e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Você não recebeu um título, você recebeu uma identidade. Você não está num clube. Fala para você que você não está num clube. Não é porque você tem uma carteirinha de membros, você fala assim: você não está num clube. Você não recebeu um título, você recebeu uma nova identidade. Você é filho, você é filha de Deus. Você não está aqui para se divertir, você está aqui para adorar o Senhor. Você não está aqui para ser cheio, você está aqui para ser transbordado pelo Espírito Santo. Somos igreja, gente. Casa de Deus. Um corpo, que o cabeça é Cristo. Deus te chamou. Deus te chamou. Guarda isso no seu coração. Ele não te chamou para ser mais um na fila do pão, não. Ele já é o pão. Ele não precisa que você fique na fila esperando o pão. Ele já é o pão. Ele te chama para sentar na mesa, para comer o pão. Ele não te troca por nada. Por nada. Não seja apenas um número, uma estatística, mais um evangélico, que é o segundo ponto. É o segundo ponto. Não seja um cristão nominal. Por muito tempo a gente se vangloriou de falar assim: os católicos, nominais, mas vão na igreja. E quantos evangélicos hoje nominais? Talvez você que está aqui hoje, você é só um número, você é só uma estatística.
que está lá, não sei quantos milhões de evangélicos, mas você é alguém que mudou completamente a sua rota, você é alguém que entregou completamente a sua vida a Ele, ou você está vivendo como um número, uma estatística, como alguém que apenas deseja receber e receber mais do Senhor, e receber, e receber, e receber. Repete assim comigo: mudança radical. E eu vou explicar para você não ficar aqui preocupado. Mudança radical não é você ser um louco da vida, apesar que você tem que ser louco por Jesus. Radical, segundo o original da palavra, é enraizado. Uma mudança enraizada em Cristo. Ser segundo Cristo. Ser assim como Cristo é. Essa é a sua mudança, ser parecido com Ele. Ser cristão é isso, gente. Mini-cristos, parecidos com Ele. Não é nada além disso. Qualquer outra coisa é mera ilusão e você está participando de um clube e não de uma igreja. Conversão é dar uma meia volta espiritual, 180 graus. Agora uma nova vida. E o primeiro passo para você deixar de ser um cristão nominal é se arrepender. E abandonar os caminhos opostos a Deus, ou seja, abandonar os pecados. Abandonar os pecados. E uma coisa eu posso afirmar, com certeza, que existem muitas pessoas estão aqui, muitas coisas que você está fazendo hoje, que não fazem parte dos caminhos de Deus, que não agradam a Deus. Então chegou a hora de você dizer chega, de você se posicionar, e você deixar os caminhos da mentira, deixar os caminhos da ira, o caminho da inveja, os caminhos do ciúme, os caminhos da cobiça, o caminho do adultério, o caminho das fantasias, deixar a meninice. Deixa essas coisas de lado, deixa as atrações sexuais que não agradam a Deus e se encontre com Deus por meio da rota do arrependimento. E o último ponto que eu quero falar com vocês, tenha um encontro genuíno para que a sua mudança de rota seja completa. Uma vida radical com Deus é enraizada nele, ou seja, uma mudança de mente pelo Espírito, uma mudança no coração pela fé e uma mudança de comportamento pela palavra de Deus, que é o que te guia, que é o que te move. A conversão é consciente. Deixa eu falar uma coisa, que a conversão é consciente, não é emocional não. É arrependimento, é abandono do pecado. É pela fé depois você confiar no Senhor. Porque assim como João Batista um dia não estava nos templos, não estava lá com os líderes judeus, não estava no deserto, as pessoas vinham até ele e falavam assim: arrependam-se, pecadores, arrependam-se, você precisa se arrepender. Se arrependa, abandona os pecados, e agora pela fé em Jesus você vive uma nova história e uma mudança de rota completa, que agora te leva aos caminhos de Deus, não mais aos caminhos do pecado, não mais caídos, mas resgatados. E nessa noite eu quero falar para você, a história de Jacó nos mostra e representa a graça de Deus agindo sobre um indivíduo falho, assim como eu e você. E não era perfeito, não foi de uma hora para outra. Foi com 77 anos, depois ele trabalhou 20 anos, a gente vai ler aqui, ele trabalhou 20 anos, gente. Ele ficou lá para ele poder conquistar as coisas com 97 anos, ou seja, ele teve o sonho, e depois de 20 anos, ele realmente teve um coração transformado. Olha aqui, Jacó tinha 97 anos quando Deus falou para ele voltar para a sua terra. Em Gênesis 31, versículo 3, volte para a sua terra. Deus se apresentou a ele depois de 20 anos e falou assim: volta para a sua terra, chegou a hora. Chegou a hora. Olha só, Gênesis 31, 38 diz assim, ó: Jacó estava falando para Labão aqui agora, porque ele falou: então eu vou voltar, então eu vou embora. Começou a arrumar todas as coisas dele, pegou a família e falou: vamos embora. E ele falou, depois que ele fugiu, Labão foi atrás dele, encontrou, ele falou assim, ó: 20 anos, Gênesis 31, 38, 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, jamais comiam só carneiro seu, você nunca teve um prejuízo, o calor me consumia de dia e o frio de noite, aquele menininho da tenda, criado lá com a mãe, agora aqui, ó, sofrendo no calor, sofrendo no frio, passando muitas coisas aqui, o sono fugia dos meus olhos. Acabou a paz, né, gente? Acabou, agora tem que ir para cima mesmo, para conseguir conquistar as coisas. E ele falando isso para Labão: foi assim nos 20 anos em que eu fiquei na sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Gente, não é assim que as coisas acontecem. Porque às vezes você está aqui, aí você fala assim: depois que eu comecei a vir na igreja, pastor, minha vida começou a virar o caos, eu comecei a perder todas as coisas, e nossa, está dando tudo errado. Vai dar tudo errado mesmo, porque se até hoje você fez tudo que era errado, você quer ser abençoado com coisas erradas? Não.
Você vai precisar ser forjado, você vai precisar ser transformado. Deus vai precisar te moldar segundo Ele, para que você possa ser chamado de filho e filha de Deus. Para de mimimi, gente, não tem mimimi não. Você está vindo para a igreja, não é sobre a igreja que vai te salvar, é sobre Cristo que morreu na cruz por você. Se renda a Ele, entrega o seu coração a Ele. E aqui, Jacó estava falando para o Labão, falando assim, ó, não dá mais. E ele falou assim, se o meu Deus, quer dizer, ele ainda falou assim, ó, se o Deus de meu pai e o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou essa decisão. 20 anos atrás Ele havia falado ao Senhor, eu havia falado ao Senhor que se cuidares de mim nessa viagem e me retornasse à terra do meu pai, serás o meu Deus e lhe darei o dízimo de tudo. Ele falou para Labão assim, ó, Deus cuidou de mim, Deus tem guardado a minha história. Se não fosse Ele, talvez, o que teria sido de mim? Ele fala, e Deus falou comigo, e eu falei que se Ele me guardasse, eu voltaria, Ele seria o meu Deus, o meu Deus. Até pouco tempo Ele estava chamando do Deus ainda de Abraão, Deus de Isaac, mas agora Ele fala assim, Ele será o meu Deus. E Ele falou assim, eu vou cumprir aquilo que eu falei, porque eu falei que se Ele me guardasse, se Ele provesse todas as coisas para mim e me retornasse à casa dos meus pais, Ele daria o dízimo de tudo. O dízimo de tudo, isso aqui é importante para que você possa saber. Ele daria o dízimo, porque agora ele não era mais alguém dependente daquilo, das forças, ou da forma, ou da estratégia, da perspicácia dele. Ele era alguém dependente de Deus, então ele precisava honrar a Deus. E ele fez um juramento em nome do temor do Deus de seu pai, mas ainda faltava o selo do encontro com Deus. Talvez é o que falta na sua vida, o selo do encontro com Deus. Busque intimidade, busque ser forjado por meio de experiências naturais e sobrenaturais. E aí, depois dessa conversa, depois de tudo que aconteceu, ele volta para casa. Labão libera, ele volta para casa, só que ele está com medo. Com medo de Esaú, né? Falou, agora eu vou voltar lá, Esaú vai acabar comigo, meu irmão vai me matar de tudo que eu fiz. E ele começa ainda a dividir ali a família em 2 grupos e fala assim, vamos dividir aqui. Aí que ele faz? Primeiro atravessa todo mundo, o Rio Jordão. Mas em um momento ele fica sozinho. Quando ele fica sozinho, ele tem um encontro com Deus, que nós iremos ler aqui para que a gente possa encerrar. Gênesis 32, versículo 9. Versículo 22, perdão. Gênesis 32, versículo 22. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da sua coxa, de forma que deslocou enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu, e ele disse assim, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque ele disse, ouvi Deus face a face. Aquele menino, aquele jovem, aquele homem imaturo que buscava os seus próprios desejos, agora teve um encontro com Deus. E sabe o que aconteceu? Ele não quis se apartar da presença de Deus até ele ser abençoado, porque ele entendeu que um processo de conversão, uma mudança de rota completa, só acontece quando nós estamos na presença de Deus. E ele falou assim, eu só vou te deixar embora se você me abençoar. E quando ele foi abençoado, aí ele falou, agora eu posso prosseguir, agora eu posso voltar, agora eu posso ir para qualquer lugar, porque eu tenho a presença de Deus em mim. É isso que você tem que buscar, ter a presença de Deus. Você tem que buscar ser preenchido pelo Espírito Santo de uma forma que você saiba que você é abençoado por Ele. E aí toda vez que você tiver vontade de fazer as coisas erradas, que você falar assim, ai, eu não estou aguentando, em vez de você se enfiar no quarto lá e ver pornografia e fazer as coisas erradas, você ajoelha, você ora, você lê a palavra, porque quanto mais você aproximar de Deus, menos a coisa errada você vai fazer. Cada vez que você pensar em ir para um bar ou comprar uma bebida alcoólica e beber, você vai falar assim, não quero mais isso, porque Deus é comigo, porque eu sou abençoado. Gente, para de fumar. Para com esses vícios aí de fumar, de beber, de pornografia. Para de se prostituir. Para.
Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você precisa agora ser abençoado, viver segundo a vontade do Senhor. E assim aconteceu com Jacó, ele foi, e ao encontrar Esaú, ele estava com medo ainda. Aí, o que ele fez? Ele se ajoelhou e reverenciou o seu irmão. Aquele homem havia sido transformado, porque se lá atrás ele enganou, agora ele se humilhou. Agora ele falou: ei, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te servir. Se um dia eu te enganei, se um dia eu fiz tantas coisas com você, agora eu estou aqui para te servir. E Jacó estava com medo, talvez, de tomar uma espadada na cabeça ali. Mas aí Esaú fez o quê? O levantou e o abraçou. Oh, aleluia! É isso que eu e você queremos. No fundo o que nós queremos é isso. É sermos encontrados pelo Pai, estar diante dele, Ele nos levantar e nos abraçar e falar: eu sou contigo. É isso que Deus tem para você, isso que você tem para a sua vida, que você se posiciona. E aí você pensa que acabou? Jacó pegou e falou assim, não, Esaú perguntou: mas o que são esses presentes que você me mandou? Porque ele tinha mandado um monte de presente com medo lá, mandou tudo que você imaginar. Aí ele falou assim: não é para você. Ele falou: não precisa. Esaú falou: não precisa. Ele falou: é para você, eu estou te entregando. Esaú falou: não precisa. Jacó falou: eu faço questão que seja seu. Um coração transformado, uma conversão genuína. Não era mais alguém apegado ao dinheiro. A palavra do Senhor vai dizer que ele entrou com um cajado e voltou abençoadíssimo. E agora ele falou assim: Esaú, eu quero te abençoar, eu quero te entregar. Porque agora, se você é alguém cheio da presença do Senhor, você não se prende mais a coisas, você quer honrar aqueles que estão com você. Se coloque em pé no seu lugar nessa hora, para que a gente possa encerrar. Se curve a Deus. Reverencie a Deus, reconheça que tudo que você tem pertence a Ele. Depois disso, Jacó ainda viveu grandes coisas, coisas boas, coisas ruins, mas não se apartou mais de Deus. Deus o reconheceu, Deus mudou o seu nome para Israel. Agora não era mais um suplantador, mas agora era aquele que o conhecia face a face, aquele que estava com ele. Para você se achegar a Deus, você precisa sim de um intermediador. Às vezes você está se perguntando assim: Jacó teve esse sonho, a escada, e eu como vou me chegar a Deus? Tantas coisas, tantas perguntas, tantos questionamentos. Talvez você está aqui fugindo de tantas coisas, você está aqui escondido em tantas situações pecaminosas. Mas tem uma coisa para dizer para você: a esperança para você. A palavra do Senhor diz lá em João 1:51, digo a verdade, isso quem disse foi Cristo. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Há esperança para você e ela é Cristo. Na cruz Jesus se fez vida em seu lugar. Jesus é como uma escada, Ele é a escada que te leva ao céu, que te dá acesso ao Pai. Ele é a própria escada, o mediador. Essa noite Jesus se revela a você como a escada, como seu ponto de encontro com Deus. Nessa noite Ele diz: feche seus olhos, vai. Ele diz assim: eu levo sobre mim todas as suas feridas, eu levo sobre mim todas as suas dores, eu levo sobre mim. Jesus diz para você essa noite: eu saro todas as suas feridas e te dou acesso ao Pai. Ele fala para você essa noite: agora em Cristo você não depende mais do lugar, não é sobre o lugar, mas em quem você crê. E Jesus é o Salvador presente. Confie em Jesus, arrependa-se, reconheça Ele como seu Senhor e Salvador. Creia para ser salvo. Lembre-se, a salvação não pode ser comprada por um prato de lentilhas. Não pode ser comprado, por mais que Jacó tentou. Não, ele foi forjado por muito tempo até ele ter um real encontro com Deus. Não pode ser comprada, mas recebida pela fé, pela graça. Jesus é a sua escada que te dá acesso ao Pai. E se você confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação.